aqui já criou uma expectativa sobre alguém e depois decepcionou? Acho que todo mundo. Cria-se expectativa de algo, de momento, de um fato, de um acontecimento que virá ou de alguém. A gente coloca tanta expectativa, mas quando isso acontece não é nada daquilo que a gente estava esperando. É aquele ditado nas redes sociais, né? Eu esperava o pior, mas é pior do que esperava o que está acontecendo. Então assim, a expectativa que criaram sobre Jesus foi uma expectativa equivocada, totalmente equivocada. Jesus, ele não veio despojar César, ele não veio despojar o Império Romano, não foi para isso que ele veio, e era justamente isso que os discípulos estavam crendo. Então a expectativa deles foi totalmente quebrada e se decepcionaram com Jesus. Sabe qual que é o problema? O problema é que a decepção, ela não gera arrependimento. A decepção, ela não gera quebrantamento. Sabe o que a decepção gera? Revolta, raiva, descontentamento. Todo mundo aqui fica feliz quando é decepcionado? Eu acredito que não. Quando se cria uma expectativa e a decepção vem, ficamos revoltados, ficamos irados. Foi criada uma expectativa, essa expectativa não foi correspondida, e quando vem com o desacordo que nós esperávamos, vem então a revolta. E é justamente essa decepção em relação a Jesus que a gente vive hoje. Pessoas que se decepcionam com Jesus, embora Jesus nunca decepcionou ninguém, porque ele bem sabe qual que é a missão dele. As pessoas é que não compreendem qual que é a missão de Jesus. Por incrível que pareça, como esses discípulos, como essas pessoas que criam nesse Cristo terreno, que libertaria o povo politicamente, que libertaria o povo do Império Romano, esse povo ainda existe hoje. Esse povo ainda existe hoje, que é um povo que cria uma expectativa equivocada acerca de Jesus. E eu vou ter que voltar a repetir isso mais uma vez, porque essa é a minha guerra. Essa é a minha guerra. A minha guerra não é contra pastor, a minha guerra não é contra a igreja, a minha guerra é justamente contra esse espírito maldito que ainda insiste em enganar as pessoas, apresentar um Jesus Cristo que é totalmente diferente daquele Jesus Cristo que é apresentado na Bíblia. Mas ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso é o apóstolo Paulo. E o mesmo Paulo, ele vai dizer assim: eu fui colocado para a defesa do Evangelho. Então isso não dá prazer em nenhum pastor denunciar as obras das trevas. Não dá nenhum prazer. Pelo contrário, dá um enfado, um cansaço, são dias de opressão. Mas é contra isso que a gente tem que lutar, porque ainda é apresentado um Cristo que ele se mais parece com o Papai Noel, né? Por incrível que pareça, é final de ano também. Um Cristo que é mais parecido com o Papai Noel. Se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte, sai daqui e transporte-te para cá. E o monte vai sair de lá e vai transportar para cá. É fé, certo? Então, quando a Bíblia me assegura que tendo fé, o Senhor vai agir em nosso favor, então eu tenho que crer. Se eu tenho fé, eu tenho que ter fé. Se eu tenho fé que Deus vai fazer, é porque Ele vai fazer. Agora vem cá. Como que surge a fé dentro do crente? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que é isso? Isso significa que não existe fé verdadeira sem a pregação do Evangelho. Quando eu apresento para os irmãos um Papai Noel que foi crucificado, não vai gerar fé nos irmãos. Quando eu apresentar para os irmãos um Papai Noel que ele foi humilhado e foi pregado numa cruz, não vai gerar fé nos irmãos.
Ou seja, se isso que está sendo pregado não é evangelho, não será gerado fé dentro do cristão, dentro do crente. A gente não usa a lógica, né, quando se fala de fé, mas isso é logicamente, raciocínio lógico básico. Então, ou seja, isso significa que existe, no caso a fé verdadeira, não existe a fé verdadeira sem a pregação do evangelho. Se aquilo que está sendo anunciado não é o evangelho, irmãos, então o que produz não é fé, é ilusão. É ilusão. Tem um monte de povo iludido aí. Está cheio de crente iludido. Não precisa ir muito longe de Avaré, não, para ver. Tem muito crente iludido. Tem muito crente sendo enganado, achando que está sendo gerado fé dentro dele, mas na verdade não, é somente uma ilusão. E aonde não há fé verdadeira, Deus ele não vai agir, pois ele não opera por meio de engano, emoção e promessa carnais, mas segundo a verdade da sua palavra. Deus não opera com confissão de fé positiva. Deus opera por meio da sua palavra, e é essa a ilusão que gera uma expectativa falsa em relação a Cristo. A verdade é que Jesus nunca, jamais decepcionou ninguém. O problema é que as pessoas criaram um Cristo que não existe.